Graça e paz, queridos. Graça e paz, amém? Como é que está seu dia? Está abençoado? Tá bom? Graças a Deus, né? Por isso, louvado seja o nome do Senhor, que tem nos dado, queridos, o fôlego de vida. Isso importa, isso basta para nós. Isso é bastante, né? Na verdade, para nós, em todo o tempo, louvarmos e bendizermos ao nome do nosso bom Deus. Vamos, queridos, nosso estudo hoje. Hoje nós vamos estudar o capítulo 6 de 1 Reis. Na verdade, se o capítulo 7 não fosse tão grande, hoje a gente ia estudar os dois, mas na verdade, para fazer o estudo com meia hora, 40 minutos, seria muito conteúdo, mas eles são, um complementa o outro. Nós vamos ver hoje a construção do templo, né? Capítulo 7, construção do templo. Mas no capítulo 7 nós vamos ver de início a construção do palácio e logo em seguida os utensílios do templo, que na verdade poderíamos fazer aí um assunto só, mas não dá, né? Para isso a gente teria que estar num dia só para isso. Vamos lá, queridos, então ler esse texto, mas eu gosto muito da palavra de Deus, de estudar, de ler, depois da internet, né, popularizar a internet, estudar a Bíblia ficou muito bom. A gente tem acesso a muito material, então é tanta informação que a gente não dá conta de passar toda ela aqui, mas contudo eu sei que vamos ser abençoados com esse estudo do capítulo 6 de 1 Reis, que diz: no ano 480, depois que os filhos de Israel terem saído do Egito, no 4º ano do reinado de Salomão sobre Israel, no mês de Ziv, este é o 2º mês, começou-se a edificar o templo do Senhor. O templo que o rei Salomão edificou ao Senhor era de 60 côvados de comprimento, 20 de largura e 30 de altura. O pórtico na frente do recinto principal do templo era de 20 côvados de comprimento, segundo a largura da casa, e de 10 côvados de largura. E fez para o templo janelas estreitas com grades. Edificou andares contra a parede do templo, tanto no santuário como no Santo dos Santos, e fez salas laterais ao redor. O andar de baixo era de 5 côvados de largura, e do meio de 6 côvados, e o terceiro de 7 côvados de largura, e do lado de fora do templo, em redor, fez pilares de reforço, para que as vigas não se apoiassem nas paredes do templo. O templo era edificado com pedras lavradas na pedreira, de maneira que nem martelo, nem machado, nem instrumento algum de ferro se ouviu no templo quando o edificavam. A porta do andar inferior ficava do lado sul do templo e, por meio de escadas em caracol, subia-se ao andar intermediário e deste ao terceiro. Assim edificou o templo e o acabou, cobrindo com vigas de tábuas de cedro. Também edificou os andares contra todo o templo de 5 côvados de altura e os ligou ao templo com madeira de cedro. Veio a palavra do Senhor a Salomão: quanto a este templo que tu edificas, se andares nos meus estatutos, executares os meus juízos e guardares todos os meus mandamentos, andando neles, confirmarei para contigo a minha palavra que falei a Davi teu pai. E habitarei no meio dos filhos de Israel e não desampararei o meu povo Israel. Assim concluiu Salomão aquele templo, cobriu as paredes do templo por dentro com tábuas de cedro, desde o assoalho do templo até o teto. Tudo cobriu com madeira por dentro e cobriu o soalho do templo com tábuas de cipreste. A 20 côvados do fundo da casa fez de tábuas de cedro uma divisão de altura igual ao teto, e por dentro preparou para o oráculo, a saber, o Santo dos Santos. Era o recinto principal do templo, de 40 côvados. O cedro do interior do templo era lavrado de botões e flores abertas. Tudo era cedro, pedra nenhuma se via. Na parte mais interior do templo, preparou o oráculo para pôr ali a arca da aliança do Senhor. Era o Santo dos Santos, de 20 côvados de comprimento, 20 de largura e 20 de altura. Cobriu de ouro puro e também cobriu de cedro o altar. Salomão cobriu o interior do templo de ouro puro e estendeu cadeias de ouro diante do Santo dos Santos, que também cobriu de ouro.
Assim, cobriu inteiramente de ouro todo o templo. Também cobriu de ouro todo o altar que estava diante do Santo dos Santos. No Santo dos Santos fez 2 querubins de madeira de oliveira, cada um com 10 côvados de altura. Uma asa do primeiro querubim era de 5 côvados e a outra asa de 5 côvados. 10 côvados havia desde uma extremidade de uma asa até a extremidade da outra. Assim era também o outro querubim, pois ambos os querubins eram da mesma medida e do mesmo talhe. A altura de cada querubim era de 10 côvados. Pôs os querubins na parte interior da casa, com as asas estendidas. A asa de um tocava numa parede e a asa do outro na outra parede, e as 2 asas no meio do templo tocavam uma na outra. Cobriu de ouro os querubins nas paredes do templo em redor, tanto na parte mais interior como na mais exterior. Entalhou querubins, palmeiras e flores abertas. Também cobriu de ouro o soalho do templo, tanto na parte mais interior como na mais exterior. Para a entrada do Santo dos Santos fez portas de madeira de oliveira e viga com as batentes formavam a 5ª parte da parede. Assim fez as 2 portas de madeira de oliveira, as quais entalhou de querubins, de palmeiras e de flores abertas, e recobriu os querubins e as palmeiras de ouro batido. Assim também fez para a porta do templo, umbrais de madeira de oliveira, que constituíam a 4ª parte da parede. Eram as 2 portas de madeira de cipreste, e as 2 folhas de uma porta eram dobradiças, como também as 2 folhas em entalhes de outra porta. E as lavrou de querubins, de palmeiras e de flores abertas, e as cobriu de ouro acomodado ao lavor. Também edificou o átrio interior de 3 ordens de pedras lavadas e de uma ordem de vigas de cedro. No 4º ano, lançou-se os alicerces do templo do Senhor, e no mês de Zive. No 11º ano, no mês de Bu, que é o 8º, acabou-se a construção do templo com todas as suas dependências e com tudo o que lhe convinha. Salomão levou 7 anos para edificá-lo. Muito obrigado, Deus, mais uma vez, te agradeço pelo tempo que passamos aqui, cantando louvores e lendo a Tua palavra e nela meditando. Querido Espírito Santo de Deus, fala conosco, Pai, a cada dia mais, através da Tua palavra, nos ajuda a desenvolver uma vida de fé, Senhor, na palavra do Senhor, e ajuda-nos a colocar nossa vida inteiramente dentro do Teu propósito, dentro da Tua vontade. Ensina-nos a amar, Pai, uns aos outros, no mesmo amor com que Cristo nos amou e entregou sua vida por nós. Que a igreja possa ser edificada pela verdade da Tua palavra. Te agradeço mais uma vez e conto com a Tua ajuda, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Na verdade, nossa Bíblia diz assim: no ano 480, depois que os filhos de Israel saíram do Egito. Mas só que eles saíram do Egito no ano 2448. Mas ali eu coloquei entre parênteses para você entender, do calendário judaico. Para quem não sabe, o calendário judaico não é o nosso calendário, o gregoriano, né, que o mundo todo usa, o ocidental. Na verdade, irmãos, Israel está neste ano, entrando no ano 5782. Os irmãos que já fizeram algum curso de teologia e os mais curiosos que já procuraram pesquisar, sabem que o calendário de Israel, o primeiro ano do calendário de Israel é o ano que eles aprenderam, foram ensinados, que foi o ano em que Deus criou a terra. Então, hoje está entrando no ano 5782. Em setembro agora vai entrar. Tem alguém de setembro aqui? Tem alguém de setembro? Pois é, nasceu no ano que Deus criou o mundo, que Deus criou a terra, criou todas as coisas. Isso dentro do entendimento judaico. E se você for olhar bem, se nós cremos na Bíblia, que é extremamente judaica, né, ela é feita para o povo hebreu, eu tenho também que o melhor entendimento da criação do homem, da terra, de todas as coisas, é essa. Porque você engolir essa que a terra tem bilhões de anos, me ajuda, tá? É muito complicado. Então, ou seja, o que eu quero dizer para vocês? Então Israel está no ano 5782, entrando nele, né? Está entrando nesse ano que é o ano deles,
que conta-se desde a criação do mundo, né, até, né, o dia de hoje. Ao passo que nós estamos contando aí 2021 anos depois de Jesus Cristo, né? Nosso calendário ele é assim, ele zerou, ele começa no nascimento de Jesus até os dias de hoje, que na verdade não é uma data muito exata. Essa data mesmo é considerada alguns escritores da época do primeiro século e alguns anteriores a Jesus. Na verdade existe um erro aí de uma média de 4 a 6 anos. Então a gente não estaria exatamente no ano de 2021 também, mas isso não importa. Por quê? Porque datas, elas precisam de alguma referência. Amém, irmãos? Data precisa de referência. O calendário é a mesma coisa. O de Israel é o aprendizado deles de que o mundo foi criado no ano tal. Então para eles, o mundo tem 5.782 anos, o calendário deles tem esse. O nosso, a gente zera e começa no nascimento de Jesus, e adotou-se essa data e fechou. Então nós estamos no ano 2021, né, depois de Jesus Cristo. Então o que acontece? O ano, na verdade, que eles saíram do Egito, o povo de Israel tem isso muito tranquilo dentro do seu calendário, foi o ano 2448 que eles saíram. Aí nós acabamos de ler que 480 anos depois que eles saíram do Egito, então você soma aí 2448 mais 480, vai dar a data exata no calendário, né, do povo de Israel que eles saíram do Egito. Aí você vai somar a data, porque foi aí que Salomão começou a construir o templo. Entendeu, irmãos? 2488 foi quando saiu do calendário judaico, foi quando saiu do Egito. 480 anos depois, então agora, soma-se esse valor, é que vai dar a data da construção do templo, quando ele começou. E ao mesmo tempo, o texto vai dizer que ele começou a construir no 4º ano do reinado dele. E ele durou 7 anos construindo. Aí você faz a somatória, você vai ter a sua data tranquila aí para você ver o ano que começou e o ano que terminou. O que fica de muito importante para nós? O fato de estar tão claro na Bíblia esse registro, do versículo 1 que acabamos de ler, das datas muito claras, sem confusão nenhuma. O único erro aqui que pode existir são os números do calendário judaico, que pode estar errado, mas nós não temos o direito nem de duvidar, porque é calendário deles, né? E que eles mantêm até hoje, só isso, mais nada. Mas está tão certo que foi no ano 480, depois que o povo saiu do Egito, e que era o 4º ano do reinado de Salomão quando ele começou. Então está tão claro isso mostra para nós o quê? Mostra para nós a importância do evento, para ele estar tão bem registrado. É muito importante. Os irmãos que vieram no culto de domingo, onde a gente, né, estava agradecendo a Deus, foi um culto de agradecimento a Deus pelos 36 anos dessa igreja, viram que eu coloquei aqui a história da igreja com data marcada. O irmão, né, o Barnabé, que foi o vice-presidente dessa igreja durante muitos anos, e acho que desde o início ele foi o vice-presidente. Barnabé, vocês estão da época aí? Desde o início, né? O que acontece? O homem guardou as datas, ele anotou data, anotou evento e me entregou esse papel escrito na mão dele, né? Falta alguma coisa? Obviamente falta, mas ele escreveu do ponto de vista dele, né? Que começou lá na casa dele. Aquele registro ali é importante demais. Eu quero até pegar esse registro, nós registrei numa ata, né? É bom. Acho que não tem na ata, tem? Não, eu nunca vi. Então vamos registrar numa ata um dia, para ficar gravado no livro da igreja de história. Porque foi tão importante para a família dele, o evento da congregação, do ponto de pregação e da igreja, que ele anotou. E depois a igreja adotou também o sistema de anotar o livro de crônicas. Mas eu acho que aquele livro de crônicas já perdeu, não perdeu? Então esse primeiro ponto vai mostrar para nós, irmãos, nós estamos falando do templo. E os irmãos sabem que estão estudando conosco, que esse templo foi o primeiro templo construído para em nome do Senhor e para cultuar a Deus, para se oferecer a Deus culto e oferecer sacrifício. Não existe outro registro na história que alguém tenha construído um templo. Você vai ver que a Bíblia vai mostrar que teve sim quem construísse altar. Abraão era um construtor de altares ao Senhor, não é assim? Né? Abraão, Jacó fez a mesma coisa, Isaac. Sim, altares sim, e oferecer a Deus culto sim. Desde lá, desde do Jardim do Éden, a gente sabe, né, que a Bíblia relata para nós, no capítulo 4,
relata para nós muito claro que Caim e Abel foram oferecer a Deus oferta daquilo que eles haviam colhido. Um ofereceu das suas ovelhas e o outro ofereceu do fruto da terra. Então ali já havia, sim, oferendas e havia referência a Deus, o eterno Deus. Mas uma igreja, um templo para Deus não havia. Esse foi o primeiro, né? E na verdade é histórico, como eu já falei para os irmãos, o primeiro templo, foi esse nós estamos vendo construído, né, por Salomão. Eles vão destruir esse templo, né, na época das guerras, logo depois nós vamos ver o início dessas guerras, destrói esse primeiro templo. Israel vai e constrói um segundo templo no mesmo lugar, e que é destruído pelo Império Romano, mais ou menos no primeiro século, mais ou menos por volta de 70 depois de Cristo, ele é destruído. E até então, hoje, só existe aquele muro das lamentações em Israel, que é parte do templo, né? Na verdade, ele era parte do templo, que hoje Israel tenta reconstruir pela terceira vez. Existe todo um evento escatológico em torno disso. Há muitos pregadores entendidos que dizem que assim que Israel construir esse templo, que é o terceiro, esse foi o primeiro, depois tem mais um que é destruído, esse é o terceiro, assim que ele construiu o terceiro, existem os entendimentos que muitos eventos vão acontecer, e aí o Messias vai vir para eles, e para nós vai ser a volta, né? A segunda vinda para nós, para eles a primeira. Mas isso aí são especulações, são maneiras de entender e de interpretar. Mas fica claro para nós que foi um evento de grande importância para Israel, ao ponto de estar um registro tão preciso, né, tão preciso do templo, né? Da construção do templo, na verdade. E outro detalhe importante são as dimensões do templo, irmãos. São as dimensões. Eu até trouxe a trena para medir ali, mas eu esqueci. Eu precisava de saber onde que vai 9 metros, irmãos, depois da onde está a porta ali, onde está a irmã Fátima. Porque aqui eu sei que tem 18,70. O que eu quero dizer para você? Que este era o comprimento do templo. Pouco para mais, pouco para menos. Eu fiz questão de buscar as dimensões. Esse versículo seguinte vai falar que ele tinha 60 côvados de comprimento, por 20 de largura, por 30 de altura. Então isso dá mais ou menos 3.300 metros quadrados, uma vez que ele teria aí seus 28 metros, assim mais ou menos, 28, 29, é uma medida exata, tá, irmãos? Uma média de 29 metros de comprimento. Eu sei que tem 18,70 que eu medi para fazer essa mudança. Dali, ó, daquele primeiro degrau até na porta, 18,70. Então a gente joga mais 9 para lá para dar mais ou menos os 27, 28 metros por aí. Seria lá no meio da igreja que começaria o templo, até ali, e a largura dele é menos do que isso. Ele era um templo bem retangular, né? Ele era bem retangular. Ele era mais ou menos 9 metros de largura, e nós temos daqui para lá, nós temos 11 metros e pouco. Então você cria uma ideia dele, não era? Ele era bem fino, né? Tira 3 metros daqui, por exemplo, e vai até lá no meio da rua. Assim seria o templo, as dimensões do templo. E isso fica muito claro para nós. E a altura, ele era bem alto, bem alto. Ele tinha andares, como nós vimos nesse texto, ele tinha andares. Não tem uma forma exata de se saber como são esses andares. No entanto, eu consegui um vídeo de 3 minutos, mais ou menos, 3 e pouco, quase 4, em inglês. Eu vou ter um trabalhão, mas eu vou fazer para vocês. Eu vou colocar a legenda dele, da legenda só dos valores do que é e do que não é em português, para a gente poder assistir. Eu vou jogar o português por cima do inglês, vou fazer uma faixa para a gente colocar. É o mais próximo dessas medidas, e o camarada fez uma animação em 3D, como se fosse um vídeo, um filme, né? Como se você estivesse entrando dentro do templo. Vai mostrar para nós as dimensões do templo, e eu gostei que ele foi o melhor. Teve uns muito desproporcional. Esse foi o mais proporcional para nós. Essa dimensão mostra que foi uma obra muito grande, irmãos, e muito específica. Ela é o Santo dos Santos, o santuário, o lugar santo e o Santo dos Santos. Era bem quadrada, era um cômodo, né? Uma casa, chega a dizer algumas traduções, quadrada, tem as medidas direitinho de cada uma delas, e o conjunto todo vai formar essa área tão grande. Tinha o pátio, né? Tinha um pátio também. Tinha um pátio que fazia parte, né, da área total do templo. E esse feito, irmãos, ele era todo feito, na verdade, ele era todo feito de pedra. Era uma construção
muito diferenciada para os tempos e até para hoje. Ela era toda feita de pedra, porém, você não via uma pedra, porque tudo foi coberto de madeira, de cedro e uma parte de cipreste. Seria mais ou menos como se fosse, se a gente cobrisse todas as nossas paredes de madeira. Aqui está vendo uma parte coberta de madeira, só que seria tudo, até o teto, o texto que nós acabamos de ler disse. Então era uma coisa muito grande, principalmente para a época, para a finalidade. O templo não era para que as pessoas tivessem, irmãos, acesso dentro dele em aglomeração. Por isso, claro que ele era fino, comprido, ele tinha um propósito. Por isso que eu li para os irmãos, nós lemos e estudamos isso na semana passada, no versículo 3 do capítulo 5, quando Salomão disse que Davi propôs construir para Deus o templo ao nome do Senhor. Aquilo era, na verdade, para o Senhor. Por isso tanto ouro puro, por isso tanta madeira cara. É incrível o texto que nós lemos, disse que toda pedra, tudo que precisou cortar, não se cortou no local, não se ouviu barulho no lugar de cortar peças. Agora, o que é que vocês imaginam bem? Como é possível construir, irmãos, uma obra sem cortar peça no lugar? É fácil, você sabe a resposta. O que tem que fazer? Tem um nome para isso. Como é que é uma construção que você não tem que cortar peça? Só chegar e colocar no lugar. Pré-fabricado, pré-moldado. Tá? Aqui chega a dizer que as pedras eram cortadas na montanha. Agora, o que é que você imagina? Que engenharia da época para ter as medidas, fazer os cortes do tamanho certo dos encaixes e só chegar e colocar no lugar. É incrível, querida, é incrível a obra, né, que foi feita. Até hoje, vocês não têm curiosidade nenhuma de estudar, pesquisar e buscar saber como eles fizeram as pirâmides do Egito, por exemplo? Eu já assisti um punhado também, e até hoje é um desafio para a engenharia. É verdade. Tem muitas teorias, mas o importante é que está lá. Se você quiser, você compra uma passagem, vai fazer turismo lá quando acabar o Covid, né, tal. Vai lá e você vai poder ver, está lá. É uma construção feita, tem data, né, datada de muitos anos. E se chega lá e vê aquilo, e ninguém tem noção. Como é que fizeram? Como é que chegaram com essas pedras aqui? Porque lá não tem pedra. Né? Como conseguiram transportar? Não há registros, poderia ter, se tivesse, seria uma coisa muito tranquila para se entender, mas não havia registro, não tem registro, mas está lá a construção, desafiando a engenharia. Eu vi um especial, não sei se vocês viram, essas coisas eu gosto de assistir, eu vi um especial de um engenheiro e arqueólogo tentando fazer uma miniatura daquilo com as ferramentas rústicas da época. Porque não tinha os cortes a laser, não tinha a tecnologia que tem nas pedreiras de mármore, de granito. E aí, naquela época não tinha essas fitas diamantadas caríssimas. Não existia aquilo. Mas como eles cortaram, com tamanha precisão para colocar uma sobre a outra, para não cair, e para durar tanto tempo, e para hoje eles não saberem como. Como é que eles fizeram aquilo? É inacreditável. Aí é que alguns dizem, né, que eles eram mais inteligentes que nós hoje. Não resta dúvida. Fizeram coisas que hoje é desafiador. Né? Hoje é desafiador. Hoje tem máquina, tem serras, tem corte a laser. Hoje existe corte a laser para praticamente tudo. Mas na época não existia. Então, queridos, é um desafio, né, muito grande. E eu deixei essas medidas aqui só para a gente ter noção, né? Na verdade seria 27 metros de comprimento, mas pode-se colocar 28, mais ou menos 29, 9 de largura e 13,5 de altura. Se 9 é de lá até aqui, 13 deve ir mais ou menos até nesse banquinho ali, mais ou menos, né? Por aí, 9 mais um pouquinho para chegar lá. Então veja bem, era a altura do templo, né? Era a altura dele. Era uma coisa monstruosa para os tempos. Isso nós não vamos entrar nos detalhes, né, que tem do lado de fora, que nós vamos ver no capítulo seguinte.
E depois fazer isso tudo e cobrir de madeira de cedro. Sabendo que todo o cedro veio do Líbano. Nós vimos isso no capítulo anterior. Não era da região. Veio do Líbano, e veio pelo mar Mediterrâneo e chegado em jangadas, né, diz a tradução, e chegado lá no local de pegar, ela era direcionada, eles pegavam a madeira de cedro e faziam chegar até na construção. Então a gente vê, irmãos, como que as coisas do Senhor, elas exigem de nós, muitas vezes exigem de nós um grande esforço, um grande trabalho, um grande e muito empreendimento. A gente empreender, a gente colocar esforço, a gente colocar talentos para poder fazer as coisas da forma, né, como Deus merece. A verdade é como Deus merece. Hoje eu estava dizendo para os irmãos da época que se construiu esta igreja, os irmãos que viram as fotos no domingo, notaram. A época que levantou esse negócio aqui, essa coisa toda, foi uma época em que a igreja não tinha praticamente nenhuma pessoa bem empregada aqui na igreja. E na época nós lembramos, tinha 2 irmãos fichados na Uzi Minas, o resto tudo era ajudante, trabalhador braçal, não fichado, e se levantou praticamente tudo, só ficou acabamento para a reta final. E aí uma irmã me disse que se eu queria saber quanto custa hoje para construir um lugar desse. Se os irmãos que estão aqui tiverem acesso e quiserem nos ajudar, teve uma irmã que falou: pastor, se o senhor filmar, fotografar, eu posso tentar com o engenheiro onde eu trabalho. E eu vou fazer isso para a gente ver que para aquela época era algo impossível. Era algo impossível, mas o sonho do pastor Stefson, o sonho dos irmãos da igreja, era muito além da capacidade. Imagina 2 homens empregados das Minas e o pastor recentemente formado. Foi onde eles sonharam e eles começaram a obra. Depois, é claro, Deus trouxe pessoas, levantou pessoas, mas a fé deles que foi a força motriz, a fé deles foi o motor para que Deus pudesse fazer. E o desafio que eu lancei no domingo foi: o que a gente tem construído, irmãos, de monumental ao nome do Senhor? O que a gente tem feito? Nosso pensamento é grande também. Aí a gente vai fazer uma projeção para aquela época: 2 irmãos fichados e um mais ou menos, mas já estava encaminhado. 3, vamos pôr 3. E o resto, tudo, a gente capinava lote para os outros, batia laje, era essa a vida que a gente levava. E sonhou, e começou, e tocou para frente, e Deus honrou. É para a gente hoje também ter essa coragem, esse ânimo, querido, de poder, eu não estou falando nem de coisas materiais, mas é de pensar no próprio reino de Deus e pensar grande. Pensar grande. Por que eles lá puderam e nós não podemos? Está entendendo, irmãos queridos? Amém, queridos? Está entendendo? Que há algo estranho acontecendo, que de fato a gente está andando para trás? A gente está andando para trás, não está andando para frente. Né? Olha que coisa estrondosa que Deus colocou no coração de Davi e Salomão, pôs a obra para funcionar. Você está pensando, eu estudei isso nos meus estudos, você está pensando que Israel era a grande potência naquela época? Engana-se. Vamos lá, quem lembra de uma grande potência nesse tempo aqui? Pela Bíblia mesmo você consegue lembrar. Nós tivemos Roma, né, como grande potência, tivemos vários momentos. Agora, nessa época, quem era a grande potência? Egito. O Egito era a grande potência. E olha que a Bíblia chega a estar que 480 anos Israel era escravo do Egito. Então, nós estamos diante de uma nação chamada Israel, que recentemente se tomou posse da terra, mas ao mesmo tempo que o Brasil tem descoberto, o Brasil não está aí 500 e qualquer coisa, não é assim que funciona? É 1500, né? Então está 500 e qualquer coisa. Então Israel tinha 480 anos no calendário deles, que são menos dias do que o nosso, tá? Vale lembrar isso, que são alguns dias a menos. 480 mais ou menos a mesma coisa. E tinha o Egito, uma potência enorme naquela época, que na verdade aterrorizava. O próprio Israel foi escravo lá há muitos anos, e certamente nos anos que Israel foi escravo, Deus deve ter abençoado o Egito, por causa das mãos de Israel que estava lá. Então, quando saiu com mão forte, mão poderosa. Então, só para os irmãos notarem, Israel não era lá uma potência para poder fazer uma coisa suntuosa como essa, uma coisa grandiosa, uma coisa tremenda como fez. Você vê aí a mão de Deus, irmãos, a mão de Deus para que a obra dele seja executada.
A gente precisa da mão de Deus. Então, fazendo esse paralelo com essa igreja aqui, quando começou, não tinha recurso nenhum e o milagre aconteceu, a gente hoje também pode olhar para o futuro e projetar grandes coisas, irmãos, e só entender o que nos falta. Quando eu perguntei aqui para os irmãos no domingo, por que naquela época a gente era desempregado e fez aquilo tudo que nós estamos hoje usufruindo, por que hoje a gente não consegue? O que tinha naquela época que a gente não tem hoje? E eu lembro da resposta que um irmão deu. O que é? Quem lembra? Fé. Eles tinham fé. Eles não tinham dinheiro, mas tinham fé. Aqui tinha só o nosso pastor, querido, com diploma superior. Hoje nós temos um punhado de diploma superior aqui dentro da igreja. Mas naquela época a gente tinha fé. A gente não tinha diploma, mas tinha fé. A gente não tinha emprego, mas tinha fé. A gente não tinha calçado, mas tinha chinela havaiana e tinha fé. A gente não tinha coisas materiais, mas tinha uma coisa chamada fé. E a fé é que remove montanhas. É ela que faz o milagre tomar forma. Amém, queridos? Presta atenção. É a fé que faz o milagre tomar forma. Não é o pregador, não é nada disso, nem é o Senhor Jesus que faz o milagre tomar forma. Presta atenção, por que não é? Porque Ele já fez tudo para que o teu milagre aconteça. Agora, a tua fé no Senhor, a tua obediência no Senhor, faz o milagre tomar forma. Sabe aquela busca sua, aquele milagre que você está buscando, já foi dado pelo Senhor, né? Já foi dado pelo Senhor, está aí. Você só precisa agora, pela fé, se apossar, porque o Senhor já deu aquela resposta, aquela coisa que você está buscando, o Senhor já deu. Então você só precisa agora dar fé. O Senhor não vai fazer mais nada, Ele já fez. Tanto que eu gosto daquele hino que a gente cantava, que diz assim: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Está vendo? Tudo que Ele conquistou, Ele não vai conquistar. Jesus não vai conquistar mais nada para nós. Às vezes a gente ora errado. Senhor, conquista isso para mim. Não. Ele já conquistou o que Ele tinha que fazer, Ele fez, Ele desceu, Ele habitou entre os homens, Ele morreu, Ele ressuscitou, foi recebido na glória e pronto, está feito. Amém, queridos? É o amém, o amém. Amém significa, né, está feito, assim seja. Então Ele já deu o amém com relação às coisas boas que nós buscamos. Já determinou, já está feito. Agora a questão de fé, é a questão da gente correr atrás da fé, da obediência, que na verdade no finalzinho os irmãos vão ver o quanto é importante a fé e a obediência. Tá? Então, queridos, assim a gente nota a grandiosidade do templo, as condições que Israel não tinha para aquilo, né? E ao mesmo tempo fez uma obra grandiosa para o nome do nosso Deus. Deus não queria um templo, Ele até havia dito que Ele não habita em templos feitos por mãos de homens, mas na verdade aconteceu que Ele se agradou da oferta, do que se propôs, Davi propôs, aceitou, foi feito o templo, e aí a gente está vendo agora as dimensões dele. Ele era dividido, como eu disse para os irmãos, em santuário e santo dos santos. Nós estamos falando da casa, né? Da construção, da obra. Havia o pátio, havia utensílios no pátio que nós vamos ver mais para frente. Havia um mar, né? Todo feito de, se eu não estiver enganado, ouro ou bronze, não me lembro agora. Havia uns animais, uns touros lá, vaca para sustentar. Enfim, havia todos os utensílios para que o serviço ao Senhor pudesse ser feito, que era o de sacrifício. Mas ele era dividido em santuário, né? Lugar santo, em algumas traduções, e o santo dos santos. No santo dos santos era onde se colocaria a arca da aliança. Ela seria depositada ali. Uma das referências eu coloquei para os irmãos lá em Deuteronômio 9:9, né? Esses lugares, santo dos santos e o santuário, eles na verdade, eles tinham também andares, eles tinham andares superiores. E um detalhe muito importante, os irmãos que já leram a Bíblia e podem procurar essa referência, vão ver, Êxodo mostra isso para nós e outros textos também vão repetir, é que esse templo que Salomão está construindo, ele tem muito do tabernáculo, ele tem muito a ver com o tabernáculo, a semelhança muito grande, até mesmo em função do que se faria naquele lugar, que era oferecer sacrifícios a Deus, cultuar a Deus, e era o lugar para a memória do Senhor Deus. Porém, ele era quase que 2 vezes maior, se os irmãos for comparar as dimensões aqui com as dimensões de lá. Ele era quase 2 vezes maior, porém ele seguia, né, a forma, o modelo, e muito próximo do modelo do tabernáculo que Moisés fez durante o tempo que
Israel vagou pelo deserto. Deus chegou até a dizer que nunca precisou de casa, que quando o povo saiu do Egito, ele andou de tenda em tenda até, né, agora, quando Israel vai estabelecer um lugar para a construção do templo. Esse detalhe desses andares, ele tem escada, ele tem tudo, isso tem tudo a ver com a geografia do terreno. Se os irmãos forem olhar hoje imagem de Israel de foto, né, de que alguém tirou, um pôster, alguma coisa, vocês vão ver que o Muro das Lamentações fica num lugar acidentado, lá não é plano. Então, na verdade, o terreno em si era um terreno acidentado, o que dava degraus no local da construção do templo, claro, do primeiro templo, do segundo, que foi destruído, né? Tudo bem, irmãos, até aí o templo está construído. O texto vai encerrar dizendo para nós, né, que foi construído, e vai mostrar para nós, ao mesmo tempo, depois, alguns detalhes, alguns utensílios que foi colocado dentro do templo, dentro do Santo dos Santos, os querubins, por exemplo. A altura dos querubins, então, é algo assustador, irmãos, porque quando a Bíblia vai relatar a altura deles, a gente vai notar que eles eram altíssimos, eram animais, né, grandes, com asa, algo que poderia até assustar. Tudo pronto, tudo bonito, mas um detalhe faltava, e eu coloquei para vocês: Deus. De que adianta a gente ter uma igreja grande, bonita, mas não ter Deus dentro dela, né? Que adianta a gente ter uma igreja grande, bonita? Que adianta a quinta igreja ter construído uma igreja grande, né? De certa forma, né? Grande para quando sonharam ela, mas não ter Deus. Você já foi em alguma igreja e não viu Deus nela? Então, de que adianta? É o que a gente vai ver. Deus vai e fala para Salomão: ó, Salomão, eu só vou habitar aqui, nesse lugar, e no meio do povo de Israel, se você me obedecer. Aí eu vou habitar aqui, aí eu vou estar nesse lugar. Isso deixa a gente refletir muito, irmãos, porque às vezes a gente oferece a Deus ouro. O templo tinha ouro puro. Aqui chega a dizer que até o piso era coberto de ouro. Eu imagino um lugar daquele, né? Eu imagino um lugar tudo cheio de ouro, madeira de cedro coberto de ouro, o piso coberto de ouro, os utensílios cobertos de ouro. Então eu fico imaginando o brilho, a beleza. Eu acho o ouro lindo. A Bíblia me faz agradar do ouro, porque o Senhor me faz agradar e da beleza dessas coisas que não são corruptíveis, que não se corrompem. O ouro, meu filho, o ouro, se ele for puro, pode largar aquilo para lá, pode jogar dentro da água, pode ficar 200 anos, 300, 1000 anos dentro da água, que quando você tirar de lá, se for ouro mesmo, está lá, né? Então, isso é bonito, me alegra. Mas então, Salomão fez isso, que ele cobriu tudo de ouro, tudo lá era ouro, tudo dentro do templo, por causa do Deus que habitaria naquele lugar. Mas aí Deus vai dar um choque nele, irmãos, de tal maneira, quando Deus vê que ele terminou, Deus dá esse choque nele e fala para ele: ó, tá tudo muito bonito, né? Cheio de ouro, cheio de madeira de cedro, olha, você executou uma obra grandiosa, de fato meu nome merece. Mas ele fala: ó, eu só vou morar ali, só vou morar perto do povo de Israel, no meio do povo de Israel, se você me obedecer. Olha isso aí na sua Bíblia, tá? Versículos 12 e 13. Aliás, vamos ler o 11 também para você entender. O 11 diz assim: veio a palavra do Senhor a Salomão: quanto a este templo que tu me edificaste, olha bem, Deus falando assim: ó, olha, Salomão, bem, em relação a esse aí que você fez para mim, né? Se você andar nos meus estatutos, se você executar os meus juízos, se você guardar todos os meus mandamentos, andando neles, vou confirmar para contigo a minha palavra que falei ao teu pai Davi. E 13, e habitarei no meio dos filhos de Israel, e não desampararei o meu povo Israel. 14, assim concluiu Salomão aquele tempo. Está vendo, querido? Tudo isso de tamanho, de beleza, de cuidado, tudo isso, irmãos, é como se Deus chegasse e falasse assim: tá bonito, tá bom, e meu nome merece, mas eu só vou entrar aí dentro e ficar aí dentro e habitar aí dentro se você me obedecer. E olha que nem era Israel. Se você ler, eu gosto de ler Bíblia com cuidado. Verso 12 e 13, não está falando se Israel obedecer a Deus. Está falando: se você, Salomão, me obedecer, eu vou habitar no meio do povo de Israel. Vou te abençoar, como eu prometi, e vou habitar no meio de Israel. Então, querido, veja bem o quanto é importante você
Você pode ser uma praga dentro da igreja, filho. Se você não obedecer ao Senhor. Você pode ser uma praga dentro da tua casa, irmão e irmã, se você não obedecer ao Senhor. Eu posso ser uma praga dentro de casa e na igreja, se eu não obedecer ao Senhor. É isso que Deus está falando. Não está pondo peso em Israel. Está pondo peso num homem. Ele falou, se você fizer, eu vou habitar no meio do povo de Israel e estabelecerei meu lugar aqui. Agora, se você não me obedecer, já era. E infelizmente, Salomão vai obedecer um pouco, mas lá na frente, pum, você sabe o que ele vai fazer. Está entendendo, irmãos? Isso é muito sério, é muito profundo. Então são os ensinamentos, que um texto que aparentemente parece que não tinha nada para nós, né? Nesse tempo foi, né? Não sempre, que Deus não falava muito com ele. Falava pouco, mas nesse tempo foi. Não foi através de profeta que Deus estava falando com ele. Estava falando com ele mesmo, tá, irmãos? Diretamente com ele, né? Deus não foi muito falar com ele, na verdade. Falou poucas vezes, mas falou, né, com ele. E isso é um caso. Tá vendo, queridos? O que a gente tira de lição para nós hoje, né? Porque às vezes a gente pensa, isso eu deixei para o final, né? Porém Deus só habitaria naquele tempo se Salomão andasse em seus caminhos. Aí eu vou partir já para a conclusão, só para você ver comigo uma coisa que eu coloquei ali. É isso que eu queria concluir com você. Olha bem, mesmo depois de oferecer a Deus um templo suntuoso, um templo grandioso, fora do comum, a bênção de Deus para Salomão e para todo Israel estava condicionada à obediência integral de Salomão. E aí eu coloquei, que coisa! Por que coisa? Porque a gente pensa que estamos bem com Deus, pela vida que a gente leva. Você pensa que Deus está agradando, e pode ser que Deus não esteja. Você imaginou, querido? Você arranca todo o dinheiro que você tem, tudo, vamos lá, todo o dinheiro que você tem, e vai deposita no altar da igreja do Senhor. O tesoureiro vai lá e pega aquilo, conta, e você pensa assim, estou bem com Deus. E Deus vai vir para você, se você não me obedecer, não andar no meu caminho, estou nem aí para o teu ouro e para a tua prata. Não pesa, querido. Então às vezes você está trabalhando para Deus, às vezes você está orando, às vezes você está buscando, às vezes você está estudando a Bíblia, às vezes está lutando para largar o pecado, e você acha que já está bem com Deus, e Deus vem, vira para você e fala, está faltando, você tem que me obedecer, você tem que andar nos meus estatutos, no meu caminho, e Deus vira e ainda fala, ó, e se você fizer isso, eu vou abençoar a tua casa, porque aqui ele disse assim, que ia abençoar Israel inteiro, se um homem, se ele fizesse. Então de repente Deus vira para você e fala, ó, você está achando que está bem? Só vou abençoar a tua terra, teu Israel, tua família, tua casa, teu trabalho, teu negócio, se você me obedecer, porque você não está me obedecendo. Olha, é isso que na hora que eu estava estudando, eu falei, meu Deus, que coisa! Às vezes a gente pensa, né, que está tranquilo, está bem, né? Assim, a gente pensa que está direitinho, vamos usar essa palavra. A gente pensa que está direitinho com Deus, e nem se dá conta que as coisas não estão indo bem, porque nós não estamos direitinho com Deus. Deus, irmãos, é muito perfeito. Nossa, quando eu começo a pensar nisso, Deus é tão santo e tão perfeito, irmãos, que Israel sequer pronunciava o nome de Deus, de tão puro e tão perfeito, tão santo. O nome de Deus é muito superior do que o nome do presidente da república, de um juiz, daquela pessoa que a gente respeita e venera. O nome de Deus é tão grande que não cabia na boca do povo de Israel. O próprio Deus falou para não chama o meu nome em vão, não chamarás o nome do teu Deus em vão. Israel, com medo disso, parou de pronunciar e o nome de Deus se perdeu, o nome verdadeiro. Então Israel chama Deus de outros nomes, Hashem, Adonai, Elohim, chama Deus de um punhado de nomes, mas o nome verdadeiro de Deus eles não tinham coragem. Então, queridos, esse é o Deus da Bíblia, e chega aqui para nós agora e fala essa palavra, né, que não é pesada, ela é boa por quê? Para me mostrar que eu tenho muito que consertar com Deus, eu tenho muito que melhorar com Deus, falta demais, falta muito, não dá para ficar tranquilo, sossegado, sabe, eu estava andando, eu gosto de morar na roça onde eu moro, porque eu e minha esposa sozinho, então a gente pensa, enfim, tem tempo para ouvir Deus de uma maneira que a gente não ouve numa cidade movimentada. Então eu estava andando e pensando, falei, gente, a maior luta nossa não é contra a carne nem contra o sangue, é contra os principados, contra as potestades, contra as forças espirituais da maldade, que só quer uma coisa, fazer a gente pecar.
Só que isso, essas forças, tem gente que pensa que essa força quer roubar o teu emprego, tem gente que pensa que essa força quer roubar as tuas oportunidades, que essa força quer, não, querido, essa força maligna só quer fazer uma coisa, te fazer pecar e me fazer pecar, porque se me fizer pecar, acabou, é o que Deus está falando para Salomão. Ó Salomão, se você andar direitinho, temendo nos meus caminhos, no meu estatuto, eu vou cumprir a palavra que eu falei para o teu pai Davi, e vou fazer mais, eu vou habitar no meio de Israel, eu vou abençoar essa nação. Colocou tudo nas costas dele. Se ele andasse bem, Israel seria abençoado. Com Deus, né? Andasse bem com Deus. Se ele andasse bem com Deus, aí nós podemos pegar isso e levar para a nossa casa. Como esse versículo 12 e 13 aqui, ao invés da gente ler que Deus faria isso para Israel, faz para a tua casa, faz para o teu trabalho, faz para a tua empresa. Ô irmão, quem aqui hoje é empregado de alguém indiretamente? Levanta a mão. Eu sempre pensei numa coisa, e eu vivi, desde quando eu aceitei Jesus, arrumei meu primeiro empreguinho aqui. A minha presença naquela empresa vai prosperar a empresa. Sempre acreditei. Eu nunca fui dono de empresa, nunca. Mas sempre acreditei que Deus na minha vida, se eu andasse direito, reto, bem com Deus, obedecendo, Deus abençoaria o Israel, abençoaria aquela empresa, porque eu estava lá. Não quer dizer que eu era o melhor. Mas eu encarei isso, então eu santificava a minha vida, buscava Deus, tenha misericórdia, me ajuda a ser um crente de verdade, porque eu entendia que isso é verdade para a nossa vida espiritual, é peso, é um peso nas costas, é uma responsabilidade. E eu tenho uma preocupação muito grande com a gente que entra numa empresa, a empresa fale. Que entra numa loja, a loja fale. Eu sempre acreditei assim, e eu fico muito, muito triste quando eu vejo gente que vai trabalhar no restaurante tal, o restaurante fale. Vai trabalhar na loja tal, o cliente vai trabalhar, a loja fale, né? Ele entra na empresa tal, fale. Fala, peraí, rapaz, o erro está com o crente. Por quê? Por causa disso aqui. Deus falou, olha, eu vou abençoar Israel inteiro, se você andar direito. Amém, igreja? Está entendendo o que Deus está te falando? É sua responsabilidade, querido. Então, quando a gente entende isso, a gente para de culpar a empresa, culpar o pastor, porque a igreja está assim, daquele jeito, começa a parar de culpar o presidente, porque o país está assim, começa a parar de culpar a empresa, porque a empresa está ruim, e enfim. Você está ali para quê então? Que diferença está fazendo? Porque Deus está mostrando que faz. Dentro dessa experiência que a irmã tem ali, eu tive lá onde o meu trabalho nos Estados Unidos, já compartilhei isso para vocês. Nossa empresa fazia joia cara. Era joia de $800 mil, $500 mil, é só artista e rainha de não sei onde que usava. Os trem feio demais, um dia eu mostro para vocês. Feio, mas caro. É tudo muito caro que a gente fazia. E o americano é esperto. O americano, quando tem qualquer sinal de recessão, o americano é igual ao brasileiro, que desgrama comprar. Quando se começar uma recessão, o americano para de comprar. Para até de comer, irmãos. Ele come menos, ele passa a comer menos. O americano é topo de linha nessas questões de dinheiro. Não é igual nós que está ruim, está comprando. Eles falavam que o Brasil estava ruim a vida inteira e as lojas empetecadas de dinheiro. O americano é diferente. Então, quando dá um sinal de guerra, alguma coisa, supérfluo, o americano para. E quando eu morava lá e trabalhava, eu trabalhei de 89 a 96, foi na época que teve a Guerra do Golfo. Ah, meu camarada, quando teve aquela guerra do Golfo, a empresa nossa, de cara, o chefe reuniu e falou, ó, vão parar de comprar joia e vou ter que mandar a gente embora. Vai ter que despedir gente aí, porque eu não posso continuar. Ele fez a estratégia direitinho. Vou começar mandando tal área. Por último, a área das pedras, que era nossa. Por toda a joia dele era a base ouro e pedra. Então ele falou, ó, não tem como, então eu vou deixar os brasileiros que trabalham com pedra, começa a mandar de lá para cá, ó, até mandar o último. E ele foi para a França para fazer lá como é que chama aquele negócio de exposição? Uma exposição de joia na França. Na época não tinha internet, não tinha popularizado, não tinha celular nem nada. Ele foi e deixou certo, ó, sexta-feira eu vou começar a mandar embora fulano e fulano. Não mandar embora direto, diminuir os horários, vocês vão trabalhar só assim. E ele ainda virou para nós, brasileiros, e eu era crente, e o outro falou, ó, ora para os deuses de vocês ajudarem a vender, porque se eu não vender tanto, vou começar a diminuir o horário e mandar embora. Nós fomos para oração, eu e o meu colega brasileiro, fomos para oração, dobramos o joelho, Deus tem misericórdia, nós somos luz, nós estamos ali, é de lá que nós tiramos nosso sustento, é de lá que nós tiramos nosso dízimo que nós entregamos na casa do Senhor, e oramos, e ele foi. Irmãos, no primeira sexta-feira que ia começar
a mandar a gente para casa, para diminuir até zerar e mandar embora, ele mandou um fax de lá da França, avisando para ela, mandou mais ou menos quase o meio-dia, não manda ninguém para casa e compra mais máquinas, porque eu nunca vendi tanto na minha vida. E ia fechar na sexta-feira, eu arrepio de lembrar. Fomos por oração. Éramos jovens, não era casado nem nada, mas a juventude da igreja, nós tínhamos oração no domingo. Nós tínhamos uma oração 6 horas da manhã na igreja. Jovem, não era adulto não era velho não. Neve dessa altura para a rua fora, a gente estava lá na oração, 6 horas da manhã. Eu estava lá orando e pedindo a Deus. Não fomos orar porque eu ia ficar desempregado não, querido. É porque tinha a oração dos jovens às 6 da manhã no domingo. Você vê como é que faz toda a diferença. Quando você assume a responsabilidade espiritual para a tua casa, tua família é abençoada. Quando você carrega o peso espiritual sobre os seus filhos, sua esposa, tua esposa, sobre a tua família, Deus não vai fazer por eles não, vai fazer por você. É o que Deus estava avisando aqui, ó. Se você, Salomão, andar direitinho, eu vou fazer para esse povo, vou abençoar esse povo todo. Então eu não admito isso, irmão, eu não admito o sofrimento em certas áreas da nossa vida, porque Deus tem um compromisso com você. Vamos parar para a gente ir embora, né? Porque tem que ir. Mas eu lembrei da minha mãe. Minha mãe ficou viva por causa de oração. No dia que ela adoeceu, eu falei assim com Deus, orando, peguei na mão da minha mãe e orei baixinho. Deus, eu libero a minha mãe para o Senhor levar, se o Senhor quiser. Ela morreu 5 horas depois. E ela já teve pior morrendo, os irmãos lembram disso aí, né? Minha mãe teve um dia que estava saindo fezes pela boca dela. E o médico avisou, não aguenta mais, vai morrer. Eu dobrei o joelho e falei, Deus tem misericórdia, não leva a minha mãe, por favor. E orei, pedi. Ia nascer, voltou, Edgar, o médico falou que sua mãe não tem jeito, não, ela vai. No outro dia minha mãe estava boa. Sua oração, querido, tem que fazer diferença. Você tem que crer. Aí depois, na última vez que ela adoeceu, ela não estava pior não, ela já teve pior. Falei isso para a médica. Eu, doutora, minha mãe já teve pior. Aí ela teve mesmo. Peguei na mão dela, orei e falei, Deus, eu estou livre, meu coração está livre para viver sem minha mãe. Se o Senhor não for curar minha mãe, mas para continuar igual ela está, essa agulhada de sofrimento, eu falei, eu estou liberando meu coração, não preciso ficar com ela, leva ela. E Deus levou. Levou dormindo, deitado assim, no hospital, sem chorar, sem gritar, sem espernear. Do jeito que ela estava, o coração parou, ela nem sofreu. Por que eu estou dizendo isso? Para você ver que não dá, irmãos, para a gente pensar e ficar transmitindo para o outro a responsabilidade que é nossa. Tua casa será abençoada se você falar, não, eu santifico a minha vida, eu vou mudar de vida. A partir de hoje, Senhor, eu tenho um compromisso com o Senhor. Tua empresa, teu trabalho, tua rua, Deus vai mudar. Mas Deus está esperando isso. Amém, queridos? Só para a gente encerrar, tá? Que eu disse isso para você, né? E aí fica aí para você, que coisa, né? Que coisa, Deus, depois de tanto, né? Aí às vezes, irmãos, a gente pensa assim, eu tenho feito tanto para Deus, igual Salomão, eu construí isso tudo para Deus. Deus fala, você pode até ter feito, mas se você não me obedecer, não andar no meu caminho, não fizer isso, não abençoarei, não estarei no meio deste povo. Amém? Que Deus abençoe seu coração, sua vida. Louvamos o teu nome, te agradecemos pelo privilégio de aprender na tua palavra. Agora nos ajuda a aplicar a palavra ao nosso coração, santificar nossas vidas e abençoar, Pai. Abençoar a igreja, abençoar nossa família, o trabalho, os vizinhos, nossa rua. Santifica-nos na tua palavra. A tua palavra é a verdade. Obrigado, leva-nos em paz. Dá-nos um ótimo restante de semana na tua presença, guardados pela tua mão poderosa. Obrigado por cada um que veio. Leva eles em paz, Pai, guarda e abençoa em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado, queridos. Deus abençoa em nome de Jesus.